Nesse programa você tem uma prévia dos lançamentos da Aromate, lançamentos que envolvem novas tecnologias e fontes renováveis. Na realidade, é como a gente colocou, né? A gente está sempre buscando aquilo que o cliente necessita, que o mercado necessita. Saberá também que a sustentabilidade faz parte do DNA da Aromate. Olá, você está no AbraCast. De 23 a 25 de setembro, São Paulo cedia o AbraFat Show 2025, o maior da história. E uma das patrocinadoras da edição deste ano, novamente, é a Aromate, que está conosco aqui no programa. Eu quero saudar os meus convidados nesse programa. Muito bem-vindo, Eduardo Peralta Hollenberg Albuquerque, diretor-geral da Aromate. Bem-vindo, Eduardo. Obrigado, João. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Um prazer estar aqui com vocês, a Aromate novamente. Um evento bastante importante aqui no setor e estamos aqui para tentar expor para vocês alguma coisa que possa acrescentar para essa nova feira. Eu tenho certeza que você vai acrescentar bastante, Eduardo, porque na edição de 23 nós estivemos aqui com o Gustavo e você foi muito citado durante todo o programa, então nós teremos hoje o seu ponto de vista. Então, estou animado com essa entrevista. Fernando esteve conosco aqui em 23. Bem-vindo, Fernando Santa Rosa, que é gerente técnico da Aromate. Obrigado, João. É um prazer estar aqui e, mais uma vez, falar um pouco sobre a feira, sobre as nossas expectativas para atender ao nosso mercado de tintas, tão importante para nós. Perfeito. Eduardo, 1990, acontece um movimento diferente na sua vida e nasce a Aromate. Como é que foi esse momento? Nós vivíamos o governo Collor naquela ocasião, um momento econômico muito específico. Como é que foi o surgimento? Então, na realidade, acontece esse movimento do Collor, você citou bem, 1990 é um começo de uma nova década do Brasil. Foi o primeiro governo eleito popularmente. Foi um governo que começou a fazer aberturas no mercado. E uma dessas aberturas de mercado é exatamente a parte de distribuição de solventes, que existia certas restrições por parte na época CNP. As agências de petróleo andaram mudando muito de nomes ao longo do tempo. E foi quando a gente viu uma oportunidade de ter uma distribuição, não só de solvente, mas também de pigmentos, que também era um produto que as empresas no Brasil estavam deixando de produzir por questões ou de econômicas, ou por questões de meio ambiente, ou até por desuso de alguns produtos. E aí é que a gente sentiu uma oportunidade de poder entregar ao mercado uma empresa que fosse mais próxima, que fosse mais parceira, que tivesse uma qualificação maior do que simplesmente entregar produto. A gente já começou entregando um produto com assistência técnica, com desenvolvimento, o que apenas poucas empresas o faziam na época. Então, esse foi o grande mote, entregar algo mais ao mercado. Essa foi a grande percepção que nós tivemos naquele instante. E você, então, já nasce com a Aromate estruturada. Você já atuava no setor antes? Não, nós estruturamos, a Aromate nasceu do zero. A única coisa que a gente estruturou foi a questão de laboratório. Começamos a montar o laboratório num primeiro instante para fazer análises de solventes e pigmentos e, ao longo dos anos, a partir que a gente foi distribuindo outros produtos, a gente foi incrementando esse laboratório. Eu coloquei estruturado no sentido da entrega de todo o processo, né? Você entregou uma experiência mais adequada ao seu cliente, numa empresa recém-formada, né? Então você já tinha essa visão da necessidade do mercado. Sem dúvida nenhuma, né? A visão que a gente sempre quis colocar, e nós tentamos arduamente, o Fernando sabe disso, a minha filosofia de trabalho, é tentar fazer para o cliente tudo aquilo que a gente gostaria que um fornecedor meu fizesse para mim. Então a gente tenta se superar, porque a gente sofre também, né? Nós somos fornecedores, mas nós também somos clientes. Então a gente sente as alguras que todo mundo sente.
E são 35 anos dessa trajetória. Uhum. Se você pudesse olhar para trás e fazer um balanço da evolução, inclusive, do mercado nesse período, como é que você nos contaria essa caminhada? Em termos de caminhada, começou, como eu comentei, essa busca por entregar algo mais ao mercado, e ao longo do tempo a gente foi agregando produtos que fossem complementares àquilo que a gente já vendia desde o início, solventes e pigmentos. Então a gente começou a vender também e a representar empresas que tinham aditivos, que tinham espessantes, que tinham outros produtos que pudessem fazer um pacote único para a empresa e uma entrega mais eficiente. E nesse momento, quais são os principais mercados de atuação da Aromate? Os principais mercados são tintas e vernizes, daí nós aqui na Abrafat nunca deixamos de estar, mercado de plástico, o mercado de construção civil, o mercado de graxas e petróleo, o mercado de cosméticos e de saneantes também. Ô Fernando, e quando é que você passa a fazer parte dessa história? Eu comecei a trabalhar na Aromate em 2011, né? Mas como eu já trabalhava no setor de desenvolvimento de produtos em tintas desde o ano 2000, então eu já conhecia a Aromate como fornecedora, né? Então, para mim foi muito mais fácil, né, começar a trabalhar numa empresa que eu já conhecia da qualidade do atendimento anteriormente. Agora você me falou, Eduardo, das empresas que vocês representam no mercado. Dá para falar quais são elas e a importância delas? Na realidade, todas as empresas que a gente representa ou distribui são muito importantes para nós. A gente tem um carinho muito grande pelo produto que a gente vende. Primeiramente, e o Fernando está aqui, o principal responsável, a qualificação dos produtos e das empresas para nós revendermos o produto é fundamental. Então, a gente só tem empresas de primeiro nível, primeira linha, independente do porte da empresa, mas são empresas focadas em qualidade e eficiência de distribuição, de venda de produto, de entrega, de reprodutibilidade do produto. Então isso é fundamental. Então todas são bastante importantes. Não poderia citar uma única, porque todas de fato fazem o todo da Aromate. Então há um acompanhamento frequente dessa qualidade dessas representadas. Ah, sim. Todo produto que a gente desenvolve lá, né, em primeiro lugar a gente ouve o mercado, né? Primeiro a gente entende aquela necessidade que o mercado tem sobre o determinado produto. E aí nós fazemos uma pesquisa dos principais fornecedores, né? Ou se aqueles produtos já fazem parte do portfólio daquelas empresas que a gente já representa. E a partir daí inicia-se um trabalho de homologação técnica, né? Sempre o nosso laboratório de aplicações, que nós, como o Eduardo explicou, a empresa foi crescendo muito nos últimos anos. Hoje o nosso laboratório de aplicações ele é muito robusto, ele tem os equipamentos mais importantes do setor. Então nós fazemos os estudos de aplicação desse produto nas formulações sugestivas que os clientes possam ter, e aí nós fazemos esse processo de homologação dentro dos clientes do mercado. Fazemos as apresentações das principais características, né? Fazemos as demonstrações daquilo que é a performance do produto dentro do possível produto do cliente, e a partir daí inicia-se o processo de distribuição, né? Uma questão que a Aromate tem de diferente é isso: nós não fazemos uma simples distribuição do produto, trazer o produto, armazenar e entregar. Isso é um posterior. Inicialmente a gente oferece a tecnologia para o cliente, inicialmente mostrando o diferencial que aquela matéria-prima vai ter na sua formulação. Então é um processo bastante interessante, um processo bastante robusto que a gente é capaz de fazer como distribuidor de produtos químicos, né? Perfeito. Eduardo, Fernando traz diversos pontos muito interessantes, mas queria ouvir de você, pode ser que esses sejam os argumentos, mas por que as empresas são tão apaixonadas assim e fidelizadas com a Aromate? O que a Aromate, na sua visão de gestor, causa para que essas parcerias sejam tão fortes, tão robustas? Eu acho que pela seriedade da empresa e a vontade de entregar não só um produto, mas um serviço de primeira linha. A gente procura sempre entender a necessidade do cliente e
e também entender qual é a urgência de cada produto para o cliente. Uma coisa que é muito importante, é uma filosofia nossa na Aromate, é que eu digo sempre que todo mundo tem problemas, tem dor de barriga, né, como a gente fala. E a gente sempre divide isso para o cliente. Todo e qualquer problema que possa vir a surgir no mercado, seja de fornecimento, seja de qualidade, seja... O nosso cliente é antecipadamente avisado. Como aconteceu muito na época da pandemia, né? A pandemia foi um momento bom para o setor e ruim no sentido de disponibilidade de produto. As rotas de comércio internacional ficaram completamente bagunçadas, então tinha momentos em que simplesmente não existia produto. E uma coisa que a Aromate tentou muito nesse período foi isso, se antecipar a esse problema. E graças ao nosso pessoal e os nossos fornecedores, eu acho que a gente conseguiu ter uma entrega razoavelmente boa. Então isso é muito importante. Entender, é como eu falei no início, eu sou vendedor, mas eu também sou consumidor, então a gente tem que se portar como tal. Né? Eu acho que é uma lei básica da vida, não faça aos outros aquilo que você não quer para você. Isso vale para o negócio também, né? Não vamos dividir, né? Um negócio uma coisa, a vida pessoal outra, ou você é ou você não é. Então a gente tenta entregar. Errar, todo mundo erra, mas precisa saber pedir desculpa, né? É uma coisa difícil hoje em dia. As pessoas, nós vivemos num mundo que é de vencedores, né? Nós somos vencedores, mas sabemos pedir desculpa também. O que fica muito perceptível é que há uma questão, é uma empresa familiar, né? Nós percebemos que há os valores da família se fazem presentes no negócio. Você cita muito time, você cita muita equipe, há um reconhecimento de todos aqueles que fazem parte nesses 35 anos. Vocês se sentem assim, Fernando, abraçados por esses ideais da família? Sim, é uma empresa que é muito transparente, né, em tudo que é feito, então todo o processo é muito transparente em todos os sentidos, desde a tratativa das regras do jogo, né, então realmente é por isso que toda a cadeia sabe exatamente como tá lidando, né, quando você tá falando da Aromate, a identidade da empresa se faz muito forte nesse sentido. Uma empresa muito sólida, de muitos anos, e uma empresa que sempre cumpre com aquilo que é estabelecido, né? Então, só faz realmente os valores, aquilo que a gente tem, inclusive, nos quadros, né, da empresa, estão muito presentes no dia a dia. Perfeito. Gostoso. Importante Sim. isso. Queria entrar no assunto matéria-prima, que o mercado sempre está de olho em origem, comprovação de qualidade, a gente vinha falando sobre isso. Em relação à Aromate, as matérias-primas com as quais vocês trabalham hoje, quais são as origens delas? Nós trabalhamos com importação, distribuímos também muitos produtos nacionais, mas grande parte do portfólio são produtos importados, né, de várias partes do mundo. Então nós trazemos produtos da Ásia, produtos da Europa, produtos dos Estados Unidos, sempre seguindo aquele processo que eu comentei agora há pouco, né? Inicialmente um estudo técnico feito, sempre avaliado a performance do produto antes de se fazer qualquer tipo de movimentação, importação ou desenvolvimento, né? Existe um processo bem estabelecido. Então, nós podemos dizer que trazemos produtos de quase do mundo inteiro e tudo isso é muito bem avaliado, não só tecnicamente falando, mas também mercadologicamente falando, né? Existe a nossa equipe também que faz esse estudo da viabilidade comercial e viabilidade logística. E a partir daí, a gente, após homologado, é feito aí o processo de divulgação, marketing, né? E também apresentação para o cliente, para o usuário final. E o portfólio nesse momento? Vocês têm ideia de quantas linhas ou produtos fazem parte nesse momento, Eduardo? Bastante produto, porque as linhas são extensas, né? Às vezes, principalmente como nós trabalhamos muito com especialidade química, na especialidade o nome dela já diz. Para cada tipo de assunto é um produto diferente dentro de uma mesma família de produtos. Mas eu não ouso dizer, talvez o Fernando tenha algum número na cabeça. Acredito que próximo de 100 produtos ali, mas isso é catalogado, né? Fora aquilo que está sempre em análise e desenvolvimento. Como a gente trabalha também muito com pigmento, né? Cada pigmento, apesar de ter a mesma cor, tem a sua característica
Então, um pigmento, dando um exemplo nessa tonalidade, ele vai ter, às vezes, 3 tipos diferentes por conta da sua resistência à temperatura ou pela sua afinidade com determinado tipo de resina. Por isso que acaba sendo um portfólio, em termos numéricos, bem grande, né? E como é que é feito o trabalho junto a essas representadas para a adesão de novos produtos ou novas linhas no portfólio de vocês? Eles apresentam, vocês suscitam isso dos parceiros? Como é que acontece essa chegada das novidades, dos lançamentos? As duas coisas, né? Na realidade, é como a gente colocou, né? A gente está sempre buscando aquilo que o cliente necessita, que o mercado necessita. Então, existe o lado de nós buscarmos junto ao nosso fornecedor o produto que o cliente está buscando naquele instante, e o outro lado também, quando o fornecedor está em desenvolvimento de novos produtos e trazer uma tecnologia nova ao mercado. Então, é uma troca. Na realidade, é uma troca entre o cliente e o fornecedor para chegar na linha de produtos que nós temos hoje. Perfeito. Agora, com um portfólio tão numeroso quanto esse que vocês nos apresentaram agora, como que é a logística, o dia a dia de Aromate para a distribuição de tudo isso? Nós temos hoje um armazém ao lado do nosso escritório, né, de nossos laboratórios, em que a gente tem uma posição de mais de 10 mil pallets. Então, a gente tem uma logística bastante forte. Nós estamos bem próximo do Porto de Santos, estamos ao lado do Rodoanel, ou seja, próximo das principais rodovias, né? Então, a gente tem uma distribuição bastante ágil. Fiquei impressionado com a posição de mais de 10 mil posições de pallet. Deve ser um espaço gigantesco, né? Linha verde. Quero falar sobre sustentabilidade com vocês, que é um tema que sempre está na mesa quando nós falamos do Abrafat Show. Como é que a Aromate lida com essa questão da linha verde, sustentabilidade? Fora a questão do produto, que o Fernando vai falar, a Aromate hoje é uma empresa certificada pela ISO 14000, ISO 9000, também de distribuição responsável. Então, o foco de distribuição e venda de produtos sustentáveis e a empresa também é muito forte. Aí tem a linha de produtos que o Fernando vai poder falar melhor. Sim, sim. Hoje existe uma busca muito grande por produtos sustentáveis e para nós também não é diferente. Então, nós temos desenvolvimento de novas linhas, né, solventes, à base de fontes renováveis, não é? O segmento de solventes é o segmento de produtos à base de petróleo. É um tipo de segmento que busca realmente inovar, sempre que possível utilizar biomassa como fonte da matéria-prima, não é? E nós estamos aí nessa linha junto com os nossos parceiros, né, com as representadas, sempre buscando novos produtos de fonte renovável, não é? Temos também ali uma linha de produtos que é isenta do polímero PTFE. O polímero PTFE vem sendo Teflon, um famoso Teflon, que foi durante muito tempo conhecemos no dia a dia dessa como forma. Teflon. E isso está sendo, de uma certa maneira, descontinuada em termos de uso, globalmente falando, por conta de problemas que isso pode acarretar durante a produção. Então, a linha de ceras micronizadas que nós trabalhamos e que tinha no seu portfólio PTFE, vem sendo substituída por produtos de fontes, além de outros produtos de outras químicas, também por materiais de fontes renováveis, tais como ceras a partir da casca do farelo de arroz. Então, é a solução de um problema por um resíduo que era gerado na obtenção do arroz, que na verdade você não está tirando alimento, você está usando a casca, né, como fonte de matéria-prima, né? Ceras à base de óleo de mamona, que estão sendo também desenvolvidas para substituir PTFE, além de outras tecnologias de polímeros com processos mais limpos de produção, que não utilizam matérias-primas perigosas ao meio ambiente, né, e também perigosas ao ser humano. São as principais tendências que nós temos aí esse ano para apresentar e também atualizar o mercado, que são linhas de produtos renováveis e de baixo impacto ao meio ambiente. Fantástico. Muito se fala
na questão da aplicação dos pilares do ESG no dia a dia das grandes corporações, ainda mais em gigantes, como é o caso da Aromate. No dia a dia de vocês, como que são as aplicações desses pilares? Redução de resíduos, descartes, há um time preocupado e cuidando disso? E nós temos todo uma coleta seletiva de resíduo, nós temos uma equipe que nos ajuda a fazer o descarte, que são muito pequenos, né? Nós não temos, a não ser esse resíduo de lixo de laboratório, que é bem específico do laboratório, onde o descarte é feito adequadamente, e mesmo o lixo nosso, né, pessoal, que também tem a seletividade de escritório. Então, isso é bem focado. Temos pontos de coleta específico, né? Até para pessoal, às vezes nós temos lá, inclusive, pontos de coleta para pilhas e baterias, o pessoal traz de casa e descarta, porque a gente dá o destinamento correto, né? Tem uma equipe de meio ambiente atuando bem forte nesses pilares de reciclagem, não é? Treinamentos contínuos ao time, porque nem todo mundo às vezes sabe a forma correta, apesar de hoje ser uma tendência em algumas mídias, mas o treinamento com especialista é muito importante. Então nós temos aí anualmente as CIPATs que treinam o pessoal de como fazer da melhor maneira, né? Então... Isso é uma coisa que é interessante, né? Outro dia eu estava numa discussão com amigos sobre a função social da indústria, da empresa no Brasil, e a empresa hoje ela é chamada muito, né? Para ela assumir posições que deveriam ser do Estado, mas que o Estado não faz, nós acabamos fazendo. Então, a gente acaba educando também os nossos funcionários que não tiveram condições ou não tiveram, via Estado, informação a respeito do porquê da reciclabilidade das coisas, porquê jogar o lixo corretamente. Isso faz parte de um processo, né? Que as empresas têm uma função muito forte. É um custo que é um custo bem-vindo para nós, porque, na realidade, todos nós somos beneficiados por isso, né? Enquanto cidadãos. E você falou o nome certo, eu tinha me fugido. Que as pessoas esquecem, né, que somos todos cidadãos, independente do teu nível hierárquico, teu nível social e econômico. Todos somos cidadãos e fazemos parte da mesma sociedade, né? São atos de cidadania. Eu quero voltar numa questão que você comentou, Eduardo, que são as certificações, né? Nós sabemos o quão é trabalhoso a obtenção de um ISO ou de um selo, de um programa específico, mas pouca gente sabe que tão árduo quanto é a manutenção dessas certificações. Quais são as certificações que a Aromate possui hoje e como que é o trabalho diário para que eles se mantenham, os selos ou as certificações? A certificação é ISO 9001, nós temos ISO 14000 e temos a distribuição responsável, que é da Sosequim, que é o PRODIR, que é transportar adequadamente, né? Isso, na realidade, é uma prática diária, né? A gente tem auditorias internas, mas independente das auditorias internas, nós temos os nossos indicadores e a prática diária de fazer corretamente. Isso é todo dia, mas existe essa certificação anual, que a gente também tem auditoria externa e interna, mas é muito importante, é uma coisa que a gente preserva muito nos nossos colaboradores, eles entenderem a necessidade de fazer corretamente e adequadamente. Não é só fazer certo, né? É fazer certo e o porquê disso tudo. É que a gente estava comentando sobre a parte do cidadão. Independente da empresa, nós fazemos parte de um todo. E aí tem que ser feito corretamente. Fazer corretamente e de forma contínua, né? Você citou a questão das métricas, né, do acompanhamento que vocês fazem. Uma dúvida pessoal sobre um assunto que eu já sei que vai aparecer muito lá em Abrafat Show. Inteligência artificial, hoje, de alguma forma, já faz parte dos processos de vocês? Já faz parte, principalmente nessa questão de desenvolvimento de produtos. A gente já tem vários parceiros que já utilizam a inteligência artificial para fazer o desenvolvimento de produtos. A inteligência, vou citar a inteligência artificial junto com a quântica, né, que faz parte, elas estão se misturando, né?
Daqui a pouco nós vamos ver aqueles filmes de ficção científica em que você falou a palavra, a pessoa já idealiza, a máquina já vai idealizar o que deve ser feito. Como vai ser outro caminho? Aí fazemos nós, né? Porque esperamos que a gente não seja substituído. Pelo menos é o que aguardamos, né? Muito bom saber, porque o mercado por vezes se assusta, é algo muito novo, né? Tem muita gente reticente, então já sabemos que faz parte lá do dia a dia de Aromate, principalmente em desenvolvimento. Que, inclusive, falando em sinergia, tem uma sinergia também com inovação, que é um tema que toda edição de Abrafat Show nós estamos de olho. Quando nós falamos em desenvolvimento, vocês me trouxeram a questão do laboratório. Queria saber qual é o investimento de vocês nisso, em relação a profissionais que atuam lá com vocês, em estrutura, a importância de um laboratório, desse setor dentro da Aromate. Acho que o laboratório, principalmente falando em distribuição, ele é muito importante para que você possa fazer os ensaios adequados àquele produto que está sendo avaliado, né? Os profissionais, todos os profissionais que nós temos hoje são extremamente capacitados e experientes também nas funções de pesquisa e desenvolvimento, né? Então, nós investimos muito em treinamento, porque como distribuidor, a gente precisa entender, assim, de um contexto grande do mercado. A gente acaba não sendo especialista, a gente atende tinta, né? Apesar de eu ter tinta, resinas e outros segmentos. Apesar de eu ter um passado como formulador de tinta, algumas coisas eu já tenho facilidade e as pessoas do time acabam também aprendendo bastante nesse segmento. Existe a necessidade de se aprimorar em outros segmentos, né? Então a gente faz muitos treinamentos com as nossas representadas, treinamentos externos, né? Nós temos hoje, inclusive, até uma plataforma de treinamento online para os colaboradores, para poder se aprimorar continuamente nos assuntos diversos do cotidiano, do dia a dia de um distribuidor, né? Então, é uma parte da empresa que tem, assim, um investimento muito grande, né? E a gente pretende continuar ampliando isso, para poder, inclusive, ampliar a qualidade do atendimento realmente dentro dos clientes, né? Então, é uma coisa muito interessante lá dentro. Vou entrar em Abrafat Show, mas quero falar um pouquinho do mercado nesse momento. A Abrafat comemora o alcance do Brasil da 4ª colocação mundial na produção de tintas nesse momento. É um momento histórico, é um momento muito marcante. Esse dado ressoa em Aromate de alguma forma? Vocês já sentem uma movimentação diferente no mercado? Em relação ao mercado externo? Exatamente, ao mercado externo. Na realidade, né, hoje se confunde um pouco essa questão da evolução de quantitativa e qualitativa também, porque eu acho que é uma parte muito importante que a Abrafat tem feito no mercado, que é qualificar as tintas, né? Isso, no nosso caso, é muito importante, porque como nós vendemos produtos de qualidade e especialidade, para nós, quanto melhor for o produto, melhor será o nosso desenvolvimento. O que a gente vê no mercado internacional é uma procura muito grande de querer vender produtos no Brasil, de querer entregar produtos no Brasil, querer desenvolver produtos no Brasil. Sim, isso acontece. Isso também hoje está se confundindo um pouquinho com essa política maluca do Trump, né? Que ele achou que era um grande embaixador e fez muita coisa errada e as coisas estão se adequando. Mas sim, eu acho que o Brasil sempre é visto lá fora e nós viajamos bastante para as feiras internacionais e a gente sempre é muito procurado, principalmente quando sabem do tempo que a gente tem de mercado, das empresas que a gente representa, do mercado que a gente está, da nossa qualificação. Então, principalmente empresas europeias, asiáticas hoje, muito mais do que as ocidentais, porque as ocidentais não são poucas as novas empresas ocidentais, né? As empresas mais jovens hoje são as asiáticas. Sobre essa presença internacional da Aromate, como é que vocês criaram essa agenda internacional? Essa agenda internacional, ela acontece para prospecção, para marcar presença? Como é que funciona hoje essa rotina de vocês? Em outros eventos, outras feiras? A gente participa dessas feiras por duas razões. Primeiro é para
entender e estar mais próximos dos nossos fornecedores. E segundo, também para entender da evolução do mercado. O que tem de novidade no mercado que a gente poderia agregar ao nosso portfólio? Ou o que nós precisamos que os nossos próprios fornecedores atuais desenvolvam para se adequar ao mercado internacional e ao mercado local? O Brasil, como você falou, hoje é o quarto mercado mundial. O Brasil, a velocidade com que os produtos inovadores de fora estão vindo para nós é muito mais rápido hoje do que eram antigamente. Hoje a gente tem caminhado mais para e passo com as empresas internacionais dos mercados mais maduros, né? Perfeito. E quando nós falamos de uma feira, vou chegar agora em Abrafat Show. Qual a importância de vocês estarem presentes no evento brasileiro, que nós sabemos que é um dos maiores do mundo? Olha, a Abrafat, na realidade, é uma feira que é importante, principalmente em termos não só de relacionamento, mas é como se fosse uma grande pesquisa de mercado para nós, com os nossos próprios clientes e para os não clientes. Porque é a oportunidade que a gente tem de conversar mais tranquilamente, sem aquela loucura do dia a dia que a gente tem normalmente. Mas e traz muita informação nova nas feiras. Muita gente de fora, o Brasil hoje, a Abrafat tem sido bastante visitada por pessoas de todas as partes do mundo. Então a gente começa a ter um interrelacionamento muito mais forte com o que acontece no mundo também aqui na Abrafat. E vocês têm ideia de quantas edições nas quais a Aromat já esteve presente? A cada 2 anos, olha, eu vou faltar com isso, mas pelo menos umas 10 edições no mínimo. É uma presença constante, já é aguardada, né? Conversando com o Fábio Umberg da Abrafat, ele comentou, e eu fiquei muito surpreso, em relação ao número de soluções que são apresentadas em Abrafat. Ele me disse que nós chegamos a um número de milhares. Eu aguardava que eram centenas ou coisa do tipo. Falando nessa quantidade imensa, em relação à presença de Aromat, o que o visitante pode esperar de vocês na edição desse ano? Numericamente falando, a gente também não vai ter fechado, mas assim, tem muita coisa relacionada. Primeiro a pigmentos, né? Pigmentos a gente tem novidades, produtos com resistência à temperatura. Eu citei há pouco também a questão de soluções para o segmento de tintas, que seriam as ceras micronizadas, isentas de PTFE. Isso acredito que a Aromat está na vanguarda, porque a empresa que a gente representa hoje, que é a Micropowders, ela é a número 1 em ceras micronizadas no mundo, e ela investiu muito para fazer o desenvolvimento de alternativos ao PTFE. Então, na edição anterior nós já apresentamos algumas soluções para esse segmento, e esse ano a gente tem as melhorias dos primeiros produtos que foram lançados lá atrás. Então acredito que a Micropowders tem conseguido fazer esse trabalho no mundo todo de substituição do PTFE. Então, para diversos tipos de aplicações, só falando sobre esse segmento, deve ter em torno de 10 produtos que são aplicáveis aos diversos segmentos de tintas, não é? Então, assim, produtos sustentáveis também são novidades que a gente pretende também expor na feira como novidades. Então, são diversas soluções aos mais diversos segmentos também de tintas, não é? Tintas decorativas, tintas para aplicações industriais diversas, tintas para embalagens. São soluções que nós devemos ter ali no nosso stand para poder conversar com os clientes. Perfeito. Então, a passagem pelo stand da Aromat é quase que uma obrigatoriedade para você que nos acompanha. Fundamental. O Eduardo, quero fazer uma prospecção contigo devido à sua experiência de mercado. Se nós pudéssemos falar do futuro do nosso mercado de tintas, quais você diria que são os desafios que temos pela frente? Olha, os desafios no mercado de tintas hoje, o desafio que nós estamos vivendo no mercado brasileiro, mundial, que é a evolução do produto com maior sustentabilidade. Esse é o maior desafio. Eu acho que a questão da sustentabilidade, né, você citou o ESG, não é uma moda.
Eu acho que as pessoas estão conscientes da necessidade da preservação do meio ambiente, do planeta que a gente vive. Então, as matérias-primas e a nossa vida e nosso dia a dia vai ter que ser mais sustentável. E não pode ser só no produto, né? As nossas atitudes têm que ser mais sustentáveis. Eu acho que esse é o grande desafio. Perfeito. Finalizar então, vocês dando uma mensagem para o mercado ou para os parceiros de vocês em relação à Abrafat Show para que eles estejam lá com vocês de 23 a 25 de setembro. Eu gostaria de convidar todos vocês a virem na Abrafat, visitarem a Aromático, como o Fernando já mostrou para todo mundo aqui. Tem bastante coisa para mostrar, novidade, novos produtos. E o nosso jeito de recebê-los. Nós somos uma família e queremos recebê-lo na nossa casa. Aguardo todos visitar o nosso stand, as novidades, sustentabilidade, novos produtos, novas cores e, como sempre muito abertos a recebê-los em nosso stand. Muito bom. Quero agradecer imensamente a vocês, dizer da minha alegria em conhecer um pouco mais hoje com a presença aqui do Eduardo, saber dos valores, né, da família, dessa questão tão importante que faz parte também do DNA da empresa. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Quer conhecer, então, todos esses lançamentos de Aromat, conversar com eles e com a equipe fantástica da empresa? Se credencie. O credenciamento começa em 22 de maio. Garanta sua vaga lá no Abrafat Show para ver a área de exposições e também para participar do nosso congresso técnico. Esse foi o nosso programa com Aromat. Até o nosso próximo encontro.